Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Métodos, um podcast que fala de tecnologia, inovação, criatividade e empreendedorismo. Estamos no YouTube com TXM Business e nos outros canais como TXM Methods. Procura a gente, estamos lá, você que está nos seguindo. Temos mais de 150 podcasts para você assistir, para você se divertir e para você aprender muito. Trazemos gente muito inteligente aqui, gente que vai falar sobre coisas bem legais, sobre tecnologia, uma tecnologia muito legal que a gente usa, uma história que a gente tem juntos aí de mais de 15 anos, aí, que a gente tem de uma história juntos aí com essa empresa. Quero apresentar para vocês, o Marcos vai se apresentar, mas o Marcos da Automatiza, vocês já viram aqui, a Automatiza. Agradecer a FAPESC por apoiar na construção desse estúdio e dizer, sejam todos muito bem-vindos. Clica lá, segue a gente, curte nosso trabalho, que vamos mostrar coisas legais para vocês. Marcos, tua câmera é aquela lá, quem é você? Conta para nós. Bom dia, Salomão. É uma satisfação estar aqui, né? Essa é uma casa que eu já frequento com uma certa regularidade e é uma alegria muito grande estar aqui. Eu sou Marcos Lichtblau, sou catarinense de Rio Negrinho. E eu me enganei, né? Falei Mafra, ficou bravo. Falou Mafra, eu fiquei meio cascudo, né? Então, nasci em São Bento do Sul, cresci em Rio Negrinho e com 18 anos eu vim para Florianópolis, depois de já passar 3 anos em Joinville fazendo ensino médio. Escola Tupi, não? Escola Tupi. Tem que ser, né? Tem que ser. E aí, então, lá na Tupi ainda, o então diretor, o professor Silvio Sinissikoski, implantou dentro de mim esse desejo de cursar engenharia mecânica. Eu, de fato, fui bem lá na Tupi, graças a Deus. E para quem vem de um município pequeno, no Planalto Norte Catarinense, que é uma das regiões mais pobres do estado, eu confesso que cheguei em Joinville borrado, né? Mas consegui fazer um bom ensino médio e ganhei esse incentivo lá para vir aqui com nome. Você vai lá, procura o professor Caspar Erich Temer e ele vai te encaminhar lá dentro, tu vai fazer um ótimo curso, tu vai sair de lá um engenheiro supimpa. Então, vim para cá, passei no vestibular, que era a minha parte, né? Fui procurar o professor Temer, então cursei engenharia mecânica aqui. Durante a engenharia mecânica já trabalhei, pelo fato de ter vindo com skills aí do curso técnico. Trabalhei na área de comando numérico, que é uma área que estava desabrochando na época, né? Comecei isso ainda dentro da época da reserva de mercado. Década de 80. Início da década de 80. Eu comecei a cursar em 79, terminei em 83. E aí ainda tínhamos a reserva de mercado, então era complicado se trazer máquinas CNC de fora, aqui dentro ninguém fabricava. E então cursei engenharia raiz, já emendei com um mestrado. Nesse mestrado ajudei a implantar na engenharia mecânica um laboratório de mecatrônica. Na época ainda não tinha o curso de controle e automação na federal. Então o professor Temer tinha essa visão de integrar mecânica, eletrônica e também tecnologia da informação e colocar isso a serviço da manufatura. Aí, durante o meu mestrado, surgiu uma oportunidade de viajar para o exterior, de ir para a Europa. E eu abracei isso com unhas e dentes, apesar de que eu fui não para a Europa Ocidental, eu fui para a Europa Oriental, 2 anos antes da queda do Muro de Berlim. Estive na Alemanha Oriental durante 3 meses e lá tive a felicidade de cair dentro de uma universidade que trabalhava ombro a ombro com o combinado Carl Zeiss, famoso aí por lentes de óculos, por equipamentos técnicos científicos, de metrologia e assim por diante. E nessa universidade, dentro de um laboratório de laser. E ali pude chegar muito perto de uma coisa que eu tinha ouvido falar lá na Física 4 e que naturalmente é sedutor, né? Mas aí lá eu pude perceber que é uma ferramenta extremamente flexível. Eu fui com aquela cabecinha assim, dizendo, se vai tornear aço, você tem que
tem que ter um torno e tem que ter um bit de metal duro. Se você vai furar, você tem que ter uma furadeira. Se não é aço, se é um outro material, você tem que ter uma outra ferramenta. E de repente eu estava diante de uma ferramenta que podia trabalhar metais metálicos, ferrosos, não ferrosos, podia trabalhar metais não metálicos, podia trabalhar papel, madeira, tecido, madeira, pedra, vidro. Tudo isso com a mesma ferramenta, só algum ajuste lá, né, nas propriedades eletrônicas, elétricas. Né? Então aquilo me fascinou. Eu pude ver que na Europa era uma tecnologia que já estava em pleno uso pela indústria. E voltei da Alemanha com esse propósito mas de trazer... aqui no Brasil nada, né? Aqui no Brasil era inviável, Salomão. Tanto que eu cheguei de volta na universidade, fui concluir o meu mestrado, e o meu chefe disse assim, ó, bacana esse troço que você estudou lá, bem inovador, né? Ele disse, mas tu agora guarda isso aí e foca no teu trabalho aqui. Foca nos bits aqui. E aquilo dentro de mim criou quase que uma disputa. Assim, eu disse, um dia eu ainda vou levar essa ferramenta flexível para a indústria do meu país. Isso um dia ainda vai ser realidade. E a Automatiza Laser Solutions nasceu mais ou menos 12 anos depois da minha volta da Alemanha. Eu, naturalmente, continuei acompanhando. Eu já tinha uma empresa, que era a ISA Engenharia Limitada. Uhum. E lá no final da década de 90, eu percebi que a tecnologia laser estava começando a ficar compacta, muito mais a relação custo-benefício bem melhor. E nós, então, lá no final da década de 80, tomamos essa decisão de importar um laser compacto, selado, e começar a investigar qual seria o caminho para a gente poder entrar no mercado brasileiro com uma solução laser. E daí, vamos vir para agora e vamos voltar lá para o final da década de 80, quando a ISA foi final da década de 80 que você abriu? Foi 92. 92. Em 92 você abriu uma startup. Quando ainda não se usava esse termo, né? Era Empresa de Base Tecnológica, EBT. De fato, eu concluí o mestrado em 89, e aí, então, muitos colegas estavam já nesse movimento, né? O Alexandre Cunha, lá da Sebra, e outros estavam abrindo startups. Que não chamava startup. Incubando, EBTs, né? Incubando lá era antes do Celta, era a IET, Incubadora Empresarial Tecnológica, lá na Lauriares, do Capitão Gourmet. E esses caras estavam começando a virar, a dar certo. Uhum. E aí a gente ia lá visitar eles, conversava, e esse vírus começou a ser inoculado também em mim, em alguns colegas. E aí, em 92, nós decidimos, entre 4 sócios, abrir a ISA Engenharia. Era quase que uma cooperativa de engenheiros, porque cada um tinha a sua especialidade. Então, a ideia era, cada um faz aquilo que sabe fazer e vamos ver onde é que isso vai dar. E, então, trabalhamos aí vários anos e lá pelo final da década de 90... a gente começou a perceber essa oportunidade na área de laser. E quem foi o primeiro cliente? Cara, o nosso primeiro cliente foi alguém que a incubadora empresarial tecnológica nos ajudou a conquistar. Né? Felizmente, a gente caiu dentro de uma incubadora e eles nos ajudaram naquelas coisas que no começo de uma startup você não está olhando, né? Gestão da inovação, a própria gestão administrativa financeira do negócio, a questão jurídica, contratos, propriedade intelectual. Então, eles começaram a nos abrir os olhos para coisas que nós ainda não estávamos enxergando. 5 engenheiros, 4 engenheiros malucos, né? Que fazem engenharia, só engenharia. E outra coisa era o tal do mercado. A gente veio da universidade com uma visão muito technology out. Né? Eu tenho uma tecnologia aqui que eu me fascinei, que eu acho que é... Se serve para o mercado, não sei, mas eu gostei. Eu gostei e vamos lá, eu sei fazer. Né? Então
Vamos empurrar esse negócio para o mercado. E a incubadora nos provocou nesse sentido assim, disse, cara, vamos ver, eles descobriram lá que tinha uma empresa no Vale do Itajaí, de etiquetas tecidas, a Raco Etiquetas, que já utilizava laser na manufatura. Vamos lá dar uma olhadinha o que esses caras estão fazendo, se eles têm, de repente, alguma coisa que eles não estão conseguindo fazer. E aí nós fizemos um videozinho da nossa Frankenstein, que nós chamamos carinhosamente, que era uma maquinazinha, né, era um standzinho, né, que tinha um laser parado e uma mesa de coordenadas de 2 eixos embaixo, que o computador permitia você carregar um desenho, fazer um corte simples, né, ou mais rebuscado. Fizemos um videozinho dessa geringonça e fomos visitar o CEO da Raco Etiquetas. Que foi, né, esse foi uma sacada bacana, né? Levar a gente lá no tomador de decisão. Então, sou até hoje muito grato, né, ao Tony Quereghini, ao José Eduardo Fiat, que tiveram essa visão como gestores da incubadora na época e que nos conduziram nessa trilha. Uhum. E lá a gente encontrou o nosso investidor anjo, que na época também não chamava assim, né? Não era. A Raco Etiquetas nos recebeu muito bem, nos levou na fábrica, a gente viu lá máquinas italianas e máquinas inglesas cortando etiquetas, né? O jacarezinho da Lacoste, a bandeirinha da Pool, ou seja, a fashion label, aquela que não vai no colarinho, mas que vai aparente, leva a marca, e que eles já cortavam a laser, mas um design lindo de uma etiqueta, eles jogavam lá uma elipse ou um retângulo em redor, porque é o que a tecnologia laser italiana ou inglesa permitiam. E o cara disse, eu quero cortar seguindo o design da etiqueta. Não o jacarezinho sozinho. Eu quero recortar do bico ao rabo, sem cortar nada fora e sem deixar margem. O grande problema era a margem que precisava deixar, e nós voltamos, né, isso foi em meados junho ou julho de 99, a gente voltou para Floripa com esse input, e em novembro de 99... Quando eu fui chamado para fazer meu primeiro produto, as pessoas me explicaram o que eles queriam, e eu não tinha a mínima ideia de como fazer, mas quando eu saí da reunião, você consegue fazer isso? Eu disse, consigo. Sim. Provavelmente você serve isso também, né? Com certeza. E aí fomos, né, trabalhamos aí alguns meses, e em novembro de 99 a gente chamou eles a Florianópolis e mostrou uma máquina que já tinha características industriais e que fazia exatamente o que eles sonhavam fazer. Eles tinham nos passado lá uma expectativa de produtividade, de segurança, algumas características que esse produto teria que ter, e a gente atendeu praticamente tudo. Então, naquele dia, nós saímos com um cheque assinado de uma boa parcela, praticamente metade do valor que nós imaginávamos que aquela solução poderia custar no mercado, e um aceno de que se a gente entregasse dentro de um prazo combinado ali aquele equipamento com aqueles ajustes que faltavam, que basicamente eram questões de segurança, e aí então nós teríamos mais alguns pedidos para poder atender para eles. Então esse foi o nosso debut. Tá, mas daí a Isa estava lá na incubadora, se reuniu com mais alguém e virou Automatiza. Sim, nós tínhamos uma empresa junto conosco lá, a Pax Informática, que era muito boa na área de software. E também o CEO da Pax tinha uma boa experiência comercial. Então, nós criamos uma join da ISA com a Pax. Fundamos em 2001 a Automatiza. Então, a gente navegou 2 anos ali praticamente atendendo esse cliente, esse nosso investidor anjo. E daí, então, quando criamos a Automatiza, o Leonardo da Pax, ele ficou o diretor comercial da Automatiza. Eu, o diretor técnico, e também cuidei sempre não é demais, mas durante uma boa parte do tempo em que eu fiquei na área operacional, cuidei também da parte administrativa financeira. Uhum. E aí a gente começou
a navegar nesse mercado e a gente começou a desenvolver produtos para o mesmo segmento, ou seja, para a cadeia da moda. Então, depois de cortar etiquetas, o bordado especialmente para confecção infantil e feminina, foi o segundo mercado que a gente atendeu. E depois fomos para o setor também de calçados, bolsas, acessórios, trabalhando o couro. Uhum. E dessa forma a gente foi gradativamente agregando soluções. Nós sempre nos enxergamos como mais que um produtor de máquinas, como um provedor de soluções, Uhum. né? Sempre com alguma especialidade, com alguma... por exemplo, no corte de etiquetas, nós precisamos agregar uma tecnologia de captura, processamento de imagens e geração de trajetória de corte a partir da informação vinda da imagem, não a partir de um desenho gerado lá num CAD. Uhum. Né? Essa foi a forma que nós conseguimos viabilizar essa solução. Então, sempre fomos muito nessa linha, né? De colocar o nosso conhecimento, colocar soluções tecnológicas disponíveis a serviço do cliente, ou seja, focando na excelência do atendimento ao cliente, dotando ele de uma solução que efetivamente cumpra com o seu objetivo. Eu preciso, para mim poder crescer, para mim poder alavancar a minha empresa, eu preciso atender esse cliente e eu preciso de uma solução completa que me garanta esse desempenho, para que eu possa atender o meu cliente com excelência. Bom, isso era início dos anos 2000, né? Quando a Automatiza surgiu, a Automatiza daí sai da incubadora, né? Deixa de estar na incubadora e vai para construir seu espaço. Em 2010 você conheceu um designer maluco, professor da universidade, né? Isto é. E daí a gente desenhou essa marca nova aí para vocês. Exatamente. Foi uma indicação, de novo, do Tony Chierigini, do gestor lá na época já era o Celta, né? Estávamos lá no Parque Tech Alpha. E aí o Tony falou, disse, cara, tem um maluco aqui da universidade que está fazendo uns trabalhos interessantes, vocês não querem? Aí a gente foi conversar contigo, você não veio sozinho, né? Você veio lá com uma galera tão estranha quanto você, né? Mas eu tenho uma história. Essa marca aqui a gente criou e foi toda pensada, foi discutida. Eu lembro que a versão final tinha alguns problemas, a gente não conseguia entender a versão final. Eu abri o computador no meio da mesa e redesenhei ela. E o nosso operador da máquina laser está aqui, né? Sim. Às vezes a pessoa mas tá aqui, onde é que está aqui? Está aqui o operador da máquina. Aqui o operador e aqui a máquina. O operador e a máquina estavam ali, né? Automatiza o laser aqui, tudo isso foi pensado. Mas eu tenho uma história muito legal que tem a ver com isso. Quando a gente desenvolveu a marca, depois de um certo momento, o Marcos veio para mim, o Marcos e a Joana, na época, disseram assim, nós precisamos fazer uma máquina. Nossa máquina é muito quadradona e tal, a gente queria fazer... Nós íamos para uma feira na Espanha. Em Barcelona. Uma feira em Barcelona, que queria uma máquina diferente. Podemos pedir ajuda? Temos um menino que era um engenheiro lá de vocês, estudava mecatrônica no IFSC, alguma coisa assim. Nós colocamos ele junto com vocês e nós precisamos da máquina, feira em agosto. Isso era março. Março, abril. Pô, mas pensar numa máquina, construir, a gente não entendia nada disso. E tinha que modelar e fazer as peças e construir a máquina. E daí eu disse, poxa, acho que... Na verdade, a máquina existia. A gente estava focando ali no shape dela. No shape dela. No shape. A máquina existia, só queria ver o shape dela. Daí, como eu sempre digo, não, eu consigo fazer. Só que quando eu disse que eu consigo fazer, eu acho que foi você até que disse, mas não é uma não. São duas. Sim. São duas. Daí eu estava com meus bolsistas, com outros professores ali, disse, vamos fazer? Vamos fazer a Rafa, que trabalhou, né, um tempão, né? A Rafa que fez um projeto bem legal. Tudo bem, Rafa? Rafa hoje é nutricionista. Abandonou o design e foi para nutrição. Legal, Rafa. E daí, fizemos a máquina, começamos a fazer a máquina, desenvolver a máquina, e isso era março. E a nossa meta, vamos entregar lá em julho e tal. Quando a gente estava lá e começamos os primeiros desenhos, fomos apresentar os primeiros desenhos, a Joana disse assim, mas é importante dizer que essa máquina tem que embarcar no início de junho.
Lembro, Não lembro. era até para Ju, mas tinha que... Sim, máquina a feira era em Barcelona, não era não. Não era em São Paulo, Em não São era Paulo. em São José. A máquina tinha que embarcar Tinha que em pôr junho. navio. Tinha que pôr navio em junho. E a feira em agosto, tudo tinha que ser pensado em 2 meses para fazer isso. Foram noites no laboratório, trabalhando, fazendo as coisas acontecerem. E, no final, a máquina ficou pronta. Foi muito legal, o pessoal adorou, né? Porque ela ficou com ela aberta, bacana. ficou linda Nossa. com o design. Mas ela tinha um furo que nós descobrimos depois, né? Porque ela não fez protótipo, né? O modelo de teste foi ela, né? Sim. Fizemos ela. Eu lembro bem que a máquina era, eu não lembro qual, não era a Prisma, era aquela que subia, né? A Vista. A Vista, que a mesa subia, né? Ah, então era Como é que era? O nome, eu não lembro o nome. Mas a mesa Sim. subia. E daí nós quisemos fazer com um design diferente e fizemos inclinado, assim, a porta. Né? Pra fazer a porta lembro. subir. E daí quando subia, daí batia quando na porta. batia na porta. daí nós tivemos que, na feira inteira ficou com a porta aberta, né? Dizendo, nós estamos mostrando porque com a porta aberta vê melhor e tal. Porque senão ela batia na porta e não funcionava. Depois tivemos que mexer na porta para que ela funcionasse. Então foram os erros e Cara, essa eu nem lembrava mais. que a gente fez isso e descobrimos que batia na porta lá em Barcelona. Lá em Barcelona. Até isso, eu fui para Barcelona, nós fomos para Barcelona, fomos na feira, Sim. Tal, muito legal. Participei da feira lá junto com vocês, foi muito proveitoso, muito divertido esse trabalho de trabalhar para Automatiza e fazer coisas diferentes. Daí eu quero lembrar uma coisa que é bem importante, que hoje vai ser, se você tiver tempo e procurar na plateia, hoje o chefe de gabinete, o diretor de gabinete do primeiro-ministro de Cabo Verde, sabe quem é? O Helder. O Helder? Ele tá lá na Copa. Olha aí, Helder. Vamos pegar a Argentina hoje, hein? O Helder trabalha com o primeiro-ministro Legal. de Cabo Verde. Que bacana. Tá lá e tá super bem, casado, tem filhos e tal. E tá na Copa, ele tá na Copa. Que sensacional. Trabalhou no Automatiza, né? Ficou um bom tempo. Sim, lá, sim. Né? Ficou no Automatiza, o Helder ficou lá. Legal. Bom saber, bom lembrar dessas histórias aí. Bom, conhecemos a Automatiza cresceu. Hoje é uma empresa grande, com quantos funcionários está? Nós hoje estamos com algo próximo de 30 funcionários. Legal. Já teve mais, né? Já chegamos a quase o dobro disso. Então, mas a tecnologia muda, o mercado muda, as coisas ficam mais... A gente por um lado, nós hoje temos uma rede ainda bastante grande. Por exemplo, toda a nossa assistência técnica hoje são pessoas que trabalhavam conosco e hoje têm o seu negócio e prestam serviço para nós de forma autorizada, né? Então, não são mais nossos colaboradores, mas continuam sendo a rede Automatiza. Quantos países já Automatiza vende? Hoje nós temos soluções em 11 países fora o Brasil. 11 países. Localizados na América Latina e na Europa. Legal. Maior concorrente, China. Maior concorrente, China. Com certeza. E é um bom concorrente ou é um mau concorrente? Todo concorrente é bom. Eu considero que todo concorrente é bom porque ele sempre está te impulsionando a melhorar, a mudar. Né? Então, não reclamo de concorrente. Legal. Daí a Automatiza cresceu, o Marcos, a Automatiza começou a andar com as próprias pernas, começou a andar bem, o Marcos foi para o associativismo. Isso. E foi para a CAT. Como é que... Na verdade, antes da CAT, eu fui para a BIMAC. A BIMAC. A primeira associação que nós efetivamente começamos a participar de uma maneira mais encarnada foi a BIMAC, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Ela, por exemplo, nos possibilitou o acesso nos ajudou, nos profissionalizou no acesso ao mercado externo através de um programa com a Apex Brasil, né, que chama Brasil Machinery Solutions. Para fabricante de máquina, bens de capital, quando chega no exterior, a grande barreira é o fato de ser brasileiro. Né? A gente percebia que ainda que a gente fosse com a marca Brasil Machinery Solutions, que é uma marca que está na feira de qualquer segmento lá fora no Brasil, sempre que o tema é máquinas, a grande marca que está lá em cima é essa. Então, é uma marca que o empresário, o industrial estrangeiro já está assimilando. Quando vê aquilo, já diz, são máquinas brasileiras e o Brasil é um player
de máquinas de tecnologia. Mas ainda assim, muitas vezes a gente percebia aquele brochamento quando o cara via assim, pô, vocês são do Brasil? Não, o Brasil não é um fornecedor de máquina e equipamento, é café, banana. Commodity nós compramos lá. Mas... E então o fato de participar desse programa foi muito bacana, né? Nós participamos regularmente da ITMA, que é essa feira que você mencionou, que acontece a cada 4 anos em alguma cidade europeia, às vezes Barcelona, às vezes Milão, às vezes Birmingham, às vezes Munique. E também participamos regularmente da Columbia Techs em Medellín. E essas 2 feiras foram as plataformas através das quais nós conseguimos chegar nesses 11 países. E hoje no Brasil, quantas máquinas? Nós hoje temos mais de 1.200 máquinas ou soluções implantadas e mantidas, né, em clientes no Brasil e fora. E são mais de 1.000 clientes ativos. Então, por aí a gente pode ver que tem clientes que têm mais de uma máquina, temos clientes, o nosso maior cliente tem mais de 10 máquinas, mas também temos diversos clientes, desde grandes até pequenos, que têm uma máquina. Legal, legal. E daí quando ele vai para o associativismo, ele vai para a CAT e tal, o Marcos entra na política. Conta essa história aí, o Marcos quis ser político. Pois é, isso aconteceu... Foi para a prefeitura primeiro, né? Foi para a prefeitura, foi ser subsecretário junto? Eu durante o período que 2016, 2020, quando tive diretor financeiro da CAT, aqui em Santa Catarina, eu precisei... A gente percebeu que chegou o momento de a gente fazer uma sucessão, né? Eu até lá vinha... na área executiva, e esse envolvimento nas entidades ia precisar de uma parcela de tempo maior. Então, comecei a preparar a minha sócia, a Joana, como minha sucessora. Eu tenho 2 filhos, eles foram para outras áreas, não se interessaram por dar continuidade ao negócio. Não tenho nenhuma mágoa com relação a isso, acho que cada um tem o seu caminho, tem suas escolhas. Então, fiz a sucessão com a minha sócia, Joana. Ela hoje é a diretora executiva. Né, como coroamento de uma carreira brilhante, ela começou como estagiária no tempo que fazia ESAG. Desenvolveu toda a sua carreira. De um tempo esteve fora da Automatiza, cuidando da distribuição dos nossos produtos. E depois voltou como sócia e hoje é a diretora executiva. E isso me preparou, né? Então, durante esses 4 anos fiquei na CAT, eu pude dedicar o tempo que essa função que eu aceitei demandava. E aí, quando estava um passinho antes, durante essa gestão, a gente teve uma interlocução muito boa com a prefeitura do município de Florianópolis. Apesar da Automatiza não estar em Florianópolis, né? Não, na época já não estava, né? Mas... Quando você está no associativismo, você já não está mais olhando só para a sua empresa, você está olhando para o ambiente de negócios. E nós tínhamos, apesar do setor de tecnologia em Florianópolis ser responsável hoje por 27% mais ou menos da arrecadação de tributos municipais de serviços, por exemplo, o município andava de costas com a entidade. Né? E havia uma série de gargalos e demandas. E durante esses 4 anos, nós conseguimos uma interlocução muito boa com o então prefeito, o Jean Loureiro. E no final do nosso mandato, fomos provocados. Pô, o município ele poderia ganhar muito com a experiência de vocês. Vocês construíram um setor econômico em 30 anos que representa mais de 25% da economia do município. Contribuam com esse aprendizado, com essa experiência para o município. Por que vocês não colocam um vereador apoiado pelo setor de tecnologia na Câmara de Florianópolis, não pensando em criar lá um despachante do setor, mas ajudando o município a fazer o seu crescimento, ajudar a levar ele para um novo patamar, para um novo nível. Então eu topei o desafio, os meus colegas avaliamos lá, e o que estava mais no momento, na oportunidade de fazer isso era eu.
Então eu fui às eleições em 2020, disputei uma cadeira na Câmara de Vereadores, precisava mais ou menos de uns 1.400 votos, nós fizemos 1.073 votos. Como um entrante, né? Um outsider. 3 lá de casa. 3 da sua casa, né? Muito obrigado. Interessante que até hoje ainda encontro pessoas dizendo, pô, eu votei em ti, ainda levei mais 1, 2 ou 3 votos para ti. Então é bacana esse feedback que a gente vai recebendo. Então faltou um pouquinho, a gente não chegou na Câmara de Vereadores, mas aí o prefeito disse, cara, com uma votação dessa, vocês têm que estar na equipe de governo. Vou te pedir uma coisa que ele fica muito bravo, não bate muito na mesa, que senão balança o microfone. Combinado. Obrigado pelo alerta. Aí, então, fiquei 3 anos e 3 meses no Executivo, né? Um bom tempo, uma boa parte desse tempo como Superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação, cuidando do Sistema Municipal de Inovação, Fundo Municipal, Programa de Incentivo. Governo eletrônico. A rede municipal de centros de inovação, da qual o TXM agora é parte, né? Foi uma sementinha que a gente plantou naquela época lá. E depois ainda fiquei mais um tempo, 1 ano e 3 meses, no governo eletrônico, na Secretaria da Casa Civil, no governo eletrônico. Mas o que eu curti mesmo foi a época que eu fiquei na Ciência, Tecnologia e Inovação, porque ali é o que tem a ver com o meu DNA. E aí, então, depois desse período no governo, daí eu voltei de novo para as minhas atividades empresariais. Você automatiza hoje? Sim. Cotidianamente? Não, eu não estou todo dia lá, né? Até para que a minha sócia possa tocar a empresa com liberdade, com tranquilidade. Mas, por outro lado, também não estou ausente. Né? Eu estou presidente do conselho já desde 2018. Nós criamos um conselho de administração. Então, a gente ajuda na parte estratégica, na parte do acompanhamento desse planejamento estratégico. E também continuo fazendo relações públicas e institucionais da Automatiza, que foi o que eu sempre fiz assim com maior alegria e quase com a mão nas costas. E daí agora, esse ano ainda deu mais uma... Voltou para... Nunca abandonou o associativismo, mas resolveu assumir um sindicato. Pois é. A gente, na verdade, já milita no sindicalismo patronal praticamente desde as origens também. Né, a Convenção Coletiva de Trabalho, por exemplo, ela nasce de um sindicato laboral e de um sindicato patronal. Mas nunca se deu essa oportunidade, e agora, no final do ano passado, eu fui procurado e me foi colocado esse desafio de que o sindicato teria uma sucessão e que então a administração enxergava no meu nome uma possibilidade de ser o sucessor do nosso antigo presidente, o Fernandes Andretta, que fez uma gestão brilhante no CIMEF, é o Sindicato da Indústria Metalúrgica, Metalmecânica, do Material Elétrico, e que também ainda representa as empresas do setor náutico e de ar-condicionado, da Grande Florianópolis. Então estou lá, estou contribuindo com a experiência que a gente acumulou e tentando também ali trazer valor para os associados e continuar ajudando a criar um ambiente de negócio bacana. Legal. Marcos 2035. Cara, o Marcos 2035, ele por exemplo... Já está com neto? Tenho 3 netos. 2 na Bélgica e uma em São José dos Pinhais. Isso naturalmente já tem me demandado um certo tempo, né? Para a gente ir para a Bélgica e para a gente ficar com tempo de qualidade lá, não é uma coisa que se resolve em 4, 5 dias, né? Já precisa... No ano passado fiquei 1 mês lá, foi muito bom. Mas o Marcos, daqui a 10 anos, o sindicato está oportunizando uma aproximação com a Fiesc, que eu até agora não tive. Eu fui muito à Fiesc, mas agora estou enxergando um lado da Fiesc, o lado de dentro, né? Como presidente do sindicato filiado à Federação das Indústrias, eu estou participando de fato da direção, né?
E enxergo que lá talvez eu possa contribuir, possa efetivamente ajudar a federação, que tem feito um trabalho sensacional agora com a gestão do Gilberto Seleme. Ele justamente é um homem que fala que ele quer fortalecer os sindicatos, ele vem do sindicalismo patronal. Então, eu acredito que a gente vai poder construir alguma coisa bacana lá. Estou agora também diretor do Polo Regional Florianópolis, da CAT, então estou ajudando a gerir as empresas da CAT. Trabalho não falta, né? Então, trabalho não falta. Estou lá na Associação dos Egressos do Departamento de Engenharia Mecânica Mecânica da UFSC, né? Alumni, né? Alumni, MSC, que agora está ganhando uma incumbência um pouquinho maior. A gente provavelmente deve estar estendendo para outros cursos da área tecnológica, né? O Amir assume segunda agora, né? Possibilitando a adesão, Terça, né? De outros cursos para essa mesma estrutura. Às vezes é difícil se viabilizar, especialmente economicamente, uma associação como essa. Então a gente quer colocar também essa experiência que a gente acumulou ali. Hoje nós estamos gravando hoje, que é o último dia da administração do Irineu, e segunda-feira o Amir assume, né? Que é da engenharia mecânica. Exatamente. Que vai fortalecer muito isso, né? Essa conexão com a engenharia mecânica. A gente tem aqui 3 perguntas da TXM. Você conhece um pouco da TXM, né? São as perguntas TXM, Think, Experience e Manage. Pergunta Think. Um livro, um filme, ou uma música, ou uma frase, um autor que te inspira. O livro Capitalismo Consciente. Eu sempre... A minha matriz, meu berço, é um berço de liberdade econômica, né? Meu pai foi funcionário durante muitos anos, mas no final da vida empreendeu. Eu sou empreendedor. Então, eu curto muito e estou curtindo muito a leitura do Capitalismo Consciente. Né? Um dos autores é um co-founder do Whole Food Markets. Então, me inspiro muito nessa história e eu tenho certeza que vai moldar minhas ações e meu pensamento nos próximos anos. Beleza. X é Experience. Uma experiência que mudou sua vida. Empreender foi uma experiência sensacional. E depois tudo que veio junto com o pacote, né? Essa vivência no associativismo, nas entidades empresariais, na política. Eu tenho também uma vivência muito forte como voluntário em organizações na igreja, na atividade social da igreja. Então, essa experiência de poder ajudar e de efetivamente criar valor para o outro é uma coisa que é uma experiência impagável. Nós trabalhamos com empreendedorismo, como você sabe, então manage é gestão. Indica aí para os nossos assistentes, que são pessoal das startups, uma ferramenta que você usa para gestão, que você acha que todo profissional de gestão, administrador, precisa saber conhecer. Design Thinking. Aprendi contigo. Eu acho sensacional. Ainda utilizo muito dos conceitos que você nos ensinou e que a gente aplicou na Automatiza. Então, acho que é fantástico. Marcos, obrigado pelo papo. A gente tem aqui, o nosso propósito, que é mudamos o mundo de baixo para cima. É o que a gente faz e você é uma pessoa que muda o mundo de baixo para cima com as tuas ações, desde a Automatiza, desde as tuas pesquisas, desde do associativismo, dos teus projetos sociais que você participa, você ajuda a mudar o mundo de baixo para cima. E no programa do Jô, sempre todo mundo queria a caneca do Jô. Então a gente fez uma caneca para você. Uau, né? Que legal. E... com meu nome, personalizada e com o TXM na frente. Você ajuda a mudar o mundo de baixo para cima. Tamo junto. Obrigado. Você também, eu aprendi isso contigo. Pessoal, obrigado. Onde é que eu acho o Marcos? Conta, pessoal, onde é que eu acho o Marcos? Redes sociais? O Marcos está no LinkedIn especialmente, né? É a rede social na qual eu com mais naturalidade navego. E também automatiza.com.br. Nós também estamos em todas as redes sociais, né? Do Facebook ao TikTok. Passando pelo YouTube também, com um canal bem bacana. Então, nos procure lá que você vai certamente se divertir. Então tá.
Obrigado, Marcos. Obrigado, pessoal que nos assistiu. Muito legal. Falamos aí um pouquinho de tempo, 40 minutos para tocar esse podcast que falou de inovação, tecnologia, empreendedorismo, política, associativismo, máquina laser, Brasil, neoindustrialização. Falamos um pouco, podemos fazer só sobre neoindustrialização. Podemos fazer um só sobre isso. Falamos antes, né? Acabamos falando antes disso, não falamos, né? Porque o nosso tempo também é curto aqui. Obrigado, Felipe, pela técnica. Tamo junto. TXM Business no YouTube, TXM Métodos nos outros canais, Spotify, Instagram, LinkedIn. Ache a gente. Valeu, obrigado. Até a próxima. Tchau. Até, tchau, tchau.